Maria sempre foi uma força da natureza. Aos 30 anos, era uma jovem mãe de 2 filhos, Lucas e Ana, de 6 e 4 anos, respectivamente. Sua vida era uma dança vibrante entre as responsabilidades de mãe, esposa e cidadã ativa. Cada manhã começava com risos e uma correria suave, enquanto preparava o café da manhã e ajudava Lucas e Ana a se arrumarem para a escola. Ela morava em uma pequena casa de 2 andares em um bairro tranquilo, onde as crianças podiam brincar na rua e fazer amigos. O jardim da frente, com suas flores coloridas e uma pequena área de lazer, era um local especial para momentos em família. As tardes eram preenchidas com atividades no parque local, onde Maria e sua família passavam horas desfrutando de piqueniques, corridas e jogos ao ar livre. Maria também mantinha um equilíbrio cuidadoso entre suas responsabilidades em casa e seu trabalho como designer gráfica freelance. Ela era apaixonada por sua carreira, muitas vezes mergulhando em projetos criativos que lhe davam uma sensação de realização e satisfação. Suas habilidades artísticas eram amplamente apreciadas por seus clientes, e o feedback positivo que recebia a motivava ainda mais. À noite, depois que os filhos iam para a cama, Maria e seu marido, João, aproveitavam o tempo juntos. Eles adoravam cozinhar refeições especiais, assistir a filmes e planejar as próximas férias em família. Essas noites eram um lembrete constante do quão rica e gratificante era a sua vida. Maria envolvia-se ativamente em atividades comunitárias, ajudando em eventos locais e participando de grupos de apoio a mães. Ela era conhecida por seu sorriso caloroso e sua disposição para ajudar os outros. Sua vida parecia cheia de propósito e alegria, e ela estava grata por cada momento. No entanto, como muitas vezes acontece, a vida tem uma maneira de surpreender e mudar tudo em um instante. A rotina perfeita de Maria estava prestes a ser interrompida por um evento inesperado que iria desafiar sua força e resiliência de formas que ela nunca imaginara. Era uma tarde de primavera, e Maria estava dirigindo de volta para casa após uma sessão de fisioterapia para sua filha Ana, que estava se recuperando de uma pequena cirurgia. O sol estava brilhando e a brisa suave prometia um final de dia agradável. A rotina, que normalmente era tranquila, estava se desenrolando como qualquer outro dia, até que tudo mudou em um piscar de olhos. Maria estava parada no sinal vermelho quando um carro, aparentemente descontrolado, colidiu com o dela. O impacto foi devastador. O som da batida, o estalo dos vidros quebrando e o estrondo do metal amassado foram ensurdecedores. Em segundos, o carro de Maria estava imobilizado, e ela estava inconsciente, com o rosto pálido e os olhos fechados. Quando Maria acordou, estava em uma sala de emergência do hospital, cercada por médicos e enfermeiros. A dor era intensa, e a sensação de estar imobilizada era opressiva. A equipe médica explicou que, devido ao impacto, ela havia sofrido uma lesão grave na medula espinhal e estava paralisada da cintura para baixo. A notícia foi um golpe devastador não só para Maria, mas para toda a sua família. Enquanto Maria passava por uma série de exames e procedimentos, sua família estava em estado de choque. João, seu marido, estava ao seu lado o tempo todo, seu rosto marcado pela preocupação e pela tristeza. Lucas e Ana, ainda jovens demais para compreender a gravidade da situação, foram deixados com amigos e familiares que tentaram confortá-los enquanto seus pais lidavam com a crise. A dor e o medo eram palpáveis, e o ambiente hospitalar parecia um turbilhão de emoções e incertezas. Maria tentava processar o que havia acontecido, sua mente correndo a 1000 por hora, pensando nos desafios que estavam por vir e como isso afetaria a vida de sua família. A ideia de não poder andar novamente era quase impossível de aceitar, e as lágrimas caíam incessantemente enquanto ela tentava entender a magnitude de sua nova realidade. As horas se arrastaram, e o diagnóstico definitivo foi uma dura realidade a ser enfrentada. Maria estava diante de um futuro incerto, com um longo caminho de reabilitação e adaptação pela frente. O acidente havia deixado cicatrizes profundas, tanto físicas quanto emocionais, e a jornada para encontrar uma nova forma de viver estava apenas começando. Os primeiros dias após o acidente foram marcados por um misto de dor aguda e um profundo sentimento de desolação. Maria, agora sob cuidados intensivos, começava a vislumbrar a complexidade do que estava por vir. A lesão na medula espinhal era severa, e a expectativa de recuperação era incerta.
Cada movimento era uma luta, e os procedimentos médicos se tornaram parte de sua nova rotina. A reabilitação começou logo após a estabilização inicial. Maria foi transferida para uma clínica especializada, onde uma equipe multidisciplinar de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e psicólogos estava pronta para ajudar. Os primeiros dias foram um borrão de exames, sessões de fisioterapia e tentativas de lidar com a dor. A sensação de impotência era esmagadora, e o processo de adaptação parecia quase insuportável. Cada sessão de fisioterapia era um desafio. Maria precisava se acostumar com novos equipamentos e técnicas que ajudavam a manter a força no tronco e a melhorar a circulação. As primeiras tentativas de mover as pernas, mesmo que fossem apenas contra a resistência, eram exaustivas e frequentemente frustrantes. A dor física era intensa, mas a dor emocional de aceitar que sua vida havia mudado para sempre era ainda mais difícil de suportar. Maria também enfrentava desafios cotidianos simples, como transferir-se de uma cama para uma cadeira de rodas e aprender a realizar atividades diárias com a nova condição. O fato de depender completamente de outros para tarefas básicas foi um golpe duro para sua autoestima e independência. O apoio de João, Lucas e Ana foi inestimável. João passava horas ao lado de Maria, incentivando-a e participando ativamente das sessões de reabilitação para entender melhor como poderia ajudar em casa. Lucas e Ana, ainda jovens demais para compreender completamente, traziam desenhos e cartões para animar a mãe. Suas visitas eram um lembrete constante do que Maria estava lutando para recuperar. Com o tempo, Maria começou a ver pequenos progressos. Ela conseguia se mover um pouco mais nas sessões de fisioterapia e estava aprendendo a usar dispositivos adaptativos para ajudar no dia a dia. No entanto, esses avanços eram acompanhados por momentos de desespero e dúvidas. Maria questionava constantemente se conseguiria alcançar uma vida que pudesse considerar normal novamente. A reabilitação não era apenas um processo físico, era também uma jornada emocional e mental. Maria teve que aprender a lidar com sentimentos de raiva e tristeza, e a encontrar maneiras de lidar com a frustração e o medo do futuro. Ela passou a se envolver em sessões de terapia psicológica, onde discutia seus medos e esperanças com um terapeuta que ajudava a guiá-la através das complexidades emocionais de sua recuperação. Enquanto Maria enfrentava o dia a dia da reabilitação, começava a perceber que, apesar das dificuldades, havia uma centelha de esperança. Pequenos sucessos e a constante presença de sua família a ajudavam a manter a fé e a determinação. A reabilitação era uma batalha constante, mas Maria estava começando a encontrar uma nova força interior que a ajudava a seguir em frente. À medida que Maria avançava em sua reabilitação, os desafios físicos começaram a se misturar com uma batalha emocional cada vez mais intensa. A dor física era acompanhada por um tumulto de emoções, e a adaptação à nova realidade se mostrava tão difícil quanto os exercícios diários. Os momentos de solidão eram os mais difíceis. Sozinha em sua cama ou em uma cadeira de rodas, Maria se deparava com pensamentos esmagadores sobre sua perda de independência. A ideia de nunca mais caminhar, de nunca mais brincar com seus filhos da maneira como costumava, era um peso constante. Em algumas noites, a tristeza a dominava, e as lágrimas escorriam sem parar, enquanto ela lutava para encontrar um sentido em sua nova vida. As visitas de familiares e amigos ofereciam algum alívio, mas também traziam uma mistura de sentimentos. João estava constantemente ao seu lado, oferecendo apoio e carinho. No entanto, até mesmo seu amor e dedicação não podiam preencher completamente o vazio que Maria sentia. Lucas e Ana, embora amorosos e compreensivos, eram lembranças constantes da vida que Maria lutava para reconquistar. Maria também experimentava um sentimento crescente de culpa. Ela se sentia como um peso para sua família, acreditando que sua condição estava sobrecarregando todos ao seu redor. A necessidade de dependência era um golpe duro em sua autoimagem, e a frustração de não poder fazer as coisas sozinha era muitas vezes esmagadora. A terapia psicológica se tornava uma âncora essencial. Em suas sessões, Maria começou a explorar as complexas emoções que surgiam. Ela discutia suas inseguranças, medos e a sensação de estar em dívida com sua família. O terapeuta ajudava Maria a compreender que seus sentimentos eram válidos e que o processo de adaptação exigia tempo e paciência.
Aprender a aceitar a ajuda dos outros e encontrar um novo propósito em sua vida eram temas recorrentes nas conversas. A família de Maria tentava de todas as maneiras possíveis aliviar seu sofrimento. João organizava encontros familiares, onde todos poderiam compartilhar suas emoções e reforçar o vínculo que os unia. Lucas e Ana passavam mais tempo com a mãe, fazendo atividades adaptadas para que ela pudesse participar. Essas interações ajudavam Maria a se sentir conectada e a relembrar o que estava em jogo. No entanto, mesmo com todo o apoio, a sensação de perda era palpável. A vida de Maria havia mudado de forma irreversível, e ela precisava aprender a se adaptar a essa nova realidade. A montanha-russa emocional continuava, com momentos de esperança seguidos por períodos de desespero. O impacto emocional de sua condição era tão profundo quanto o impacto físico, e Maria estava começando a entender que a recuperação exigia uma integração completa de corpo e mente. Apesar dos altos e baixos, Maria começou a encontrar pequenas formas de se reerguer. Ela se envolveu em atividades que poderia realizar com suas novas limitações, como a pintura e a escrita. Essas atividades ofereciam um escape e ajudavam a canalizar suas emoções de uma maneira produtiva. Maria estava começando a ver que, mesmo em meio ao sofrimento, havia espaço para a cura e o crescimento pessoal. O ambiente ao redor de Maria estava envolto em uma rotina de reabilitação e desafios constantes. Em meio a essa rotina, ela começou a sentir um crescente desejo de encontrar um novo propósito. A dor e o sofrimento, embora ainda presentes, estavam começando a se transformar em uma fonte de motivação. A luta diária para se adaptar à nova realidade estava gerando uma força interior inesperada. O ponto de virada surgiu durante uma sessão de terapia, quando Maria ouviu uma palestra de uma ex-atleta paralímpica que havia passado por desafios semelhantes. A palestra focava na importância de redefinir a vida após uma lesão e como encontrar novos caminhos para a realização e impacto. As palavras da palestrante ressoaram profundamente com Maria, despertando nela um desejo de transformar sua própria dor em algo positivo. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir, seu cérebro estava a 1000 por hora, refletindo sobre a palestra e sobre como ela poderia aplicar esses princípios em sua vida. Decidiu que precisava fazer algo que não só a ajudasse a encontrar um novo propósito, mas que também pudesse inspirar outras pessoas que enfrentavam situações semelhantes. Foi então que Maria teve a ideia de se tornar uma palestrante motivacional. Ela imaginou a possibilidade de compartilhar sua jornada e suas lições aprendidas com outras pessoas, ajudando-as a enfrentar suas próprias adversidades. Embora a ideia parecesse ousada e desafiadora, Maria sentiu uma faísca de esperança que havia faltado por tanto tempo. O dia seguinte trouxe uma nova energia para Maria. Ela começou a trabalhar em um plano para se tornar uma palestrante motivacional. Primeiro, começou a escrever sobre sua jornada, seus desafios e suas descobertas. Escreveu cartas para si mesma, criando uma narrativa pessoal que pudesse ser usada em futuras palestras. O processo de escrita foi terapêutico e lhe ofereceu um novo sentido de controle sobre sua história. João e seus amigos mais próximos foram os primeiros a ouvir sobre o novo objetivo de Maria. No início, havia preocupações sobre como ela iria conseguir falar em público e gerenciar as demandas dessa nova empreitada. No entanto, ao ver a determinação em seus olhos, todos ofereceram seu total apoio. João ajudou a Maria a encontrar cursos e treinamentos sobre oratória, e amigos começaram a oferecer feedback sobre seus discursos iniciais. As primeiras palestras foram desafiadoras. Maria tinha que se acostumar com a ideia de falar publicamente sobre sua vida e seus sentimentos mais íntimos. As reações do público foram mistas, ou alguns estavam profundamente tocados, enquanto outros eram céticos. No entanto, Maria continuou perseverando, aprimorando suas habilidades e ajustando sua abordagem com base no feedback que recebia. Cada pequena vitória, desde uma palestra bem recebida até uma mensagem de agradecimento de um ouvinte, era um lembrete de que estava no caminho certo. A transformação de Maria estava começando a se concretizar, e o impulso que ela sentia era o combustível para continuar avançando. A ideia de compartilhar sua experiência e inspirar os outros estava dando sentido à sua jornada de recuperação. O ponto de virada não foi apenas uma mudança externa, mas uma transformação interna.
Maria estava começando a ver a possibilidade de uma nova vida, uma vida que, apesar de diferente, poderia ser cheia de propósito e impacto. Essa nova visão era o que a sustentava, e Maria estava determinada a seguir em frente, um passo de cada vez, em sua nova trajetória. À medida que Maria se aprofundava em sua nova carreira como palestrante motivacional, sua vida começou a se transformar de maneira inesperada. Cada palestra que dava, cada história que compartilhava, era uma oportunidade não apenas para inspirar os outros, mas também para fortalecer seu próprio espírito. Maria começou a receber convites para falar em eventos comunitários, escolas e empresas. Sua mensagem de resiliência e superação tocava muitas pessoas, e o feedback que recebia era incrivelmente positivo. As histórias de como ela havia enfrentado seus desafios, adaptado sua vida e encontrado um novo propósito ressoavam profundamente com aqueles que a ouviam. Durante uma palestra em uma escola local, Maria encontrou um grupo de estudantes que estavam passando por dificuldades pessoais. A interação com esses jovens foi especialmente impactante. Ela falou sobre a importância de enfrentar os desafios com coragem e perseverança, e como encontrar um propósito pode ajudar a superar até mesmo as situações mais difíceis. Ao final da palestra, muitos alunos se aproximaram para agradecer e compartilhar suas próprias histórias. A conexão emocional que Maria fez com esses jovens foi um momento crucial em sua jornada, mostrando-lhe o verdadeiro poder de sua mensagem. A cada nova apresentação, Maria sentia-se mais confortável e confiante. Ela ajustava seu discurso para se conectar melhor com o público e incorporava as lições que havia aprendido durante sua recuperação. Começou a explorar maneiras de tornar suas palestras ainda mais impactantes, utilizando recursos visuais e histórias pessoais que envolviam o público em um nível mais profundo. Além das palestras, Maria também começou a escrever um livro sobre sua jornada. O livro não era apenas um relato de sua experiência, mas também um guia para aqueles que enfrentavam desafios semelhantes. Ela incluía dicas práticas sobre como encontrar força interior, lidar com a dor e buscar um novo propósito na vida. A escrita do livro foi um processo terapêutico, permitindo-lhe revisitar e refletir sobre sua jornada de uma maneira que poderia ajudar os outros. O sucesso de suas palestras e do livro trouxe um novo senso de realização e propósito. Maria começou a se ver não apenas como uma sobrevivente, mas como uma fonte de inspiração e esperança para muitos. Seu trabalho estava ajudando outras pessoas a ver que, apesar das adversidades, era possível encontrar um novo caminho e construir uma vida significativa. No entanto, a jornada de Maria também trouxe desafios inesperados. Manter um equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional, e lidar com a carga emocional de seu trabalho, era um desafio constante. Havia momentos em que a dor física e emocional voltava, e Maria precisava encontrar maneiras de cuidar de si mesma enquanto continuava a inspirar os outros. Com o tempo, Maria começou a perceber que sua jornada de superação estava criando um impacto duradouro. Seus filhos, Lucas e Ana, observavam sua determinação e resiliência, e isso os inspirava a enfrentar seus próprios desafios com coragem. João estava extremamente orgulhoso de sua esposa e a apoiava em cada passo do caminho. A família de Maria, agora mais unida do que nunca, celebrava suas conquistas e compartilhava o orgulho de ver Maria transformar sua dor em algo tão positivo e significativo. A jornada de Maria como palestrante motivacional estava apenas começando, mas ela já havia alcançado muito. Sua capacidade de transformar desafios pessoais em uma fonte de inspiração para os outros era um testemunho do poder da resiliência e da determinação. Maria estava começando a entender que, mesmo em face das adversidades, ela tinha o poder de criar uma nova realidade para si mesma e para aqueles ao seu redor. Com o tempo, a carreira de Maria como palestrante motivacional continuou a prosperar. Suas palestras se tornaram eventos aguardados, e ela se tornou uma voz respeitada na comunidade de superação e motivação. O livro que escreveu estava vendendo bem, e sua mensagem estava atingindo um público cada vez mais amplo. A vida de Maria parecia ter encontrado um novo equilíbrio, com a força e a determinação que ela havia cultivado ao longo de sua jornada. Maria também começou a se envolver em iniciativas filantrópicas, fundando uma organização dedicada a apoiar pessoas com lesões semelhantes à sua. A organização oferecia recursos, apoio emocional e oportunidades de reabilitação para indivíduos que estavam passando por desafios semelhantes.
Maria dedicava seu tempo a esse trabalho, acreditando que sua experiência e suas habilidades poderiam fazer uma diferença real na vida das pessoas. O impacto de Maria se estendia além de suas palestras e do trabalho da organização. Ela começou a receber convites para participar de programas de televisão e entrevistas de rádio, onde compartilhava sua história e promovia sua missão de inspirar e ajudar os outros. Em cada aparição, Maria continuava a enfatizar a importância de encontrar um propósito e manter a esperança, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A organização que Maria fundou cresceu e se tornou um recurso vital para muitas pessoas. Ela começou a ver o fruto de seu trabalho quando as pessoas que ajudava compartilhavam suas próprias histórias de superação e sucesso. Maria encontrou um profundo sentido de satisfação em saber que estava contribuindo para o bem-estar de tantos outros, e isso a motivava a continuar sua missão com mais empenho. Apesar de todo o sucesso e reconhecimento, Maria nunca perdeu de vista o que era mais importante para ela e sua família. João, Lucas e Ana estavam ao seu lado em cada etapa dessa jornada. Eles participaram de eventos da organização, ajudaram a promover a causa e foram os maiores apoiadores de Maria. A família continuava a ser sua âncora, e Maria se sentia grata por ter um sistema de apoio tão sólido. O legado de Maria começou a se consolidar não apenas pelo impacto direto que ela teve na vida das pessoas, mas também pela forma como ela inspirou outras pessoas a seguir seus próprios caminhos de superação. Seus discursos e seu trabalho na organização serviam como um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, é possível encontrar força interior e criar um impacto positivo no mundo. Enquanto Maria olhava para trás, para a jornada que a levou desde o acidente até o sucesso como palestrante e fundadora de uma organização filantrópica, ela sentia um profundo sentimento de realização. A dor e os desafios que enfrentou haviam moldado sua vida de maneiras que ela nunca poderia ter previsto. A transformação que ela havia experimentado não apenas a ajudou a encontrar um novo propósito para si mesma, mas também deixou um legado duradouro que continuaria a impactar e inspirar outras pessoas por muitos anos. A história de Maria era um testemunho do poder da resiliência, da determinação e da capacidade humana de transformar adversidades em oportunidades para crescimento e impacto. O legado que ela havia construído era uma prova de que, mesmo diante das maiores dificuldades, é possível encontrar uma nova forma de viver e criar um impacto positivo no mundo. Com o legado que Maria havia criado, o futuro parecia promissor e cheio de possibilidades. Sua organização estava crescendo, e seu impacto na vida das pessoas continuava a se expandir. No entanto, Maria sabia que o caminho à frente também traria novos desafios e oportunidades para a evolução. Maria estava se preparando para um novo projeto, um programa de mentoria para indivíduos que enfrentavam desafios similares aos que ela havia enfrentado. O programa seria uma extensão da sua organização, oferecendo orientação personalizada e apoio contínuo para aqueles que buscavam transformar suas próprias adversidades em força e propósito. O objetivo era criar uma rede de suporte onde as pessoas pudessem encontrar consolo e inspiração de alguém que compreendia suas lutas. Enquanto planejava o programa de mentoria, Maria também refletia sobre como a sua própria jornada havia evoluído. Ela reconhecia que o caminho da superação não tinha um fim definitivo, mas era um processo contínuo de crescimento e adaptação. A ideia de mentorizar outras pessoas a ajudava a manter sua própria jornada em perspectiva e a se manter motivada a continuar avançando. Maria estava ansiosa para começar essa nova fase. As entrevistas e as sessões de mentoria começariam em breve, e ela se preparava para dar o melhor de si. A experiência de sua vida, combinada com as habilidades que havia desenvolvido ao longo dos anos, a preparava para oferecer uma orientação significativa e impactante. O programa de mentoria não era apenas uma extensão de seu trabalho, mas uma nova forma de se conectar diretamente com aqueles que precisavam de apoio. Além disso, Maria continuava a ser uma defensora ativa de sua causa. Participava de eventos comunitários e nacionais, falando sobre a importância da inclusão e da acessibilidade para pessoas com deficiência. Sua voz estava se tornando cada vez mais influente na comunidade, e ela usava essa influência para promover mudanças positivas e lutar por um mundo mais inclusivo e acolhedor. A vida de Maria também era marcada por momentos de celebração e gratidão. As conquistas de sua organização, o impacto positivo que estava criando e o apoio contínuo de sua família eram fontes de alegria e orgulho.
Maria sabia que, apesar dos desafios que ainda enfrentava, estava vivendo uma vida plena e significativa. Em seus momentos de reflexão, Maria se lembrava de sua jornada desde o acidente até o presente. Olhava para trás com um profundo senso de realização e uma apreciação pela força e resiliência que havia desenvolvido. Ela entendia que sua vida não era apenas sobre o que havia superado, mas sobre como havia transformado suas experiências em algo positivo para os outros. O futuro era incerto, mas Maria estava pronta para enfrentá-lo com a mesma coragem e determinação que a haviam guiado até ali. Ela sabia que cada novo desafio era uma oportunidade para crescer e fazer a diferença. Com uma visão clara de seu propósito e uma paixão inabalável por ajudar os outros, Maria estava preparada para continuar sua jornada, inspirando e impactando vidas ao longo do caminho. O legado de Maria não era apenas uma história de superação, mas uma celebração do poder humano de transformar adversidades em oportunidades para crescimento e impacto. Seu futuro estava cheio de possibilidades, e ela estava pronta para abraçar cada uma delas com um coração aberto e uma determinação inabalável.